Olá, meu nome é Ângela Leanati, você está no meu canal Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo, mas respira fundo agora, hein? O vídeo de hoje é para apresentar para vocês esse livro impactante demais, chamado O Pai da Menina Morta, de Tiago Ferro, que foi lançado, publicado pela Todavia. O título do livro já é um spoiler da história inteira. Quando ele fala o pai da menina morta, aqui tem um pai desamparado, aqui tem uma criança que morreu, uma menina, e toda a ausência, toda a lacuna, todo o sofrimento e que agora modifica a identidade do autor. Ele agora é o pai da menina morta. Então ele foi reduzido a isso. E exatamente o que o livro nos mostra nessa narrativa que quando eu comentei no Instagram, eu disse que era uma navalha e que retalhava a alma e depois banhava numa bacia de vinagre. Porque é essa dor que se sente quando você se depara com essa narrativa aqui. Quando o Tiago escreve sobre a morte da Manu aos 8 anos de idade, em 2016, portanto, ele ainda está no processo de luto. Nós encontramos Tiago em 2018, ainda vivendo o luto dessa perda. E ele escreve isso, essa narrativa, assim, que ela é totalmente, é uma coxa de retalhos, né? O que nós vamos encontrar aqui é uma coxa de retalhos. São vários textos, são vários fragmentos e que quando eu li, a percepção que eu tive foi que ele procurava uma lógica na realidade através de relatos que não eram, que não se encontravam. Então, assim, buscar lógica na morte de um filho deve ser o sentimento de todo pai em desespero, toda mãe em desespero, todo mundo que perde um filho, né? Procurar uma lógica nesse absurdo, porque a morte, ela já não é, ela é uma experiência que, segundo Wittgenstein diz, né, a única experiência que não pode ser vivida, ela somente é vivida por as pessoas que estão no entorno e que sofrem esse luto. Essa morte, primeiro uma criança, né? Uma criança que morre. E embora a morte seja uma coisa natural da vida e é um fato, um acontecimento inexorável da existência humana, é muito difícil a gente falar porque morte e sexo são dois grandes tabus da sociedade. Nós não falamos com naturalidade sobre a morte e sobre sexo. E também é uma morte de uma criança que sempre choca. Quando a morte acontece, por exemplo, com uma pessoa acamada de uma certa idade, a gente procura a compreensão de que aquela vida foi cumprida e de que aquela vida foi vivida realmente. Mas uma criança, a gente não considera que 8 anos tenha sido tempo suficiente para uma vida, quando na verdade foi daquela vida. Só que as coisas foram interrompidas. E a segunda coisa mais grave, depois de ser uma morte de uma criança, é uma morte escancarada. O que a gente chama de morte escancarada? É aquela morte repentina, aquela morte que a gente não está acostumado a pensar nela, né? Porque quando a pessoa adoece, a gente vai se acostumando a pensar na finitude. Isso, de uma certa forma, traz pra gente um certo conforto, ou a gente vive o que se chama de luto antecipatório, ou seja, nós entramos em contato com a finitude desse ente querido, porque o luto só existe quando existe amor, então nós entramos em contato com a finitude aos poucos, e aí a gente busca ressignificar a ideia de que a gente não negue essa partida, mas que busque ressignificar a cada momento ainda restante e dizer tudo o que a gente pensa para aquela pessoa, né? E assim, quando a pessoa realmente parte, a gente fica em paz, porque aquele sentimento de que a gente fez tudo que podia, que a gente falou tudo que precisava, que nada ficou suspenso. Só que a morte dessa criança interrompeu uma vida
que uma vida de possibilidades, uma vida que ainda estava cheia de sonho da parte dos pais, da parte de todo mundo, né? Então aquela letrinha estava começando a se firmar, né? O tênisinho da escola, os coleguinhas, então assim, sonhos para aquela vida foram interrompidos. Então Tiago, quando ele faz essa narrativa e lógica, ele vai enxertando o apagar dessa vida e como foi o adoecimento e o que ele ouviu e aquilo foi reverberando para ele. Ele vai colocando isso no meio de outras narrativas como se fosse buscando uma lógica para esse fato ilógico, para esse acontecimento imoral, esse acontecimento que contraria as leis da natureza, porque nós esperamos que as pessoas mais velhas, elas partam antes da gente e não as mais novas. Então é muito impactante, já é impactante perder um filho, é impactante perder um filho saudável, é muito impactante perder um filho numa morte escancarada, aquela morte que não se anuncia, aquela morte que chega, escancar a nossa frente e a gente tem que absorver. Quem somos nós depois dessa partida, não é verdade? E assim Tiago vai tentando elaborar essa perda através do relato. É como se fosse uma catarse, é um vômito daquele mal-estar todo e tudo aquilo que ele coloca para fora, que na verdade é um jato, né? Ele vai colocando, a impressão que eu tive foi que ele foi se despindo quando não tinha mais nada e ele precisava ainda buscar ali no fundo alguma coisa que fizesse sentido nessa perda, alguma coisa que fizesse sentido nessa partida, né? E aí ao longo da narrativa ele também se compara a outros pais que perderam seus filhos e a gente vê que a dor independe da idade do filho na época do falecimento, porque todas as narrativas dele aqui de pais que perderam filhos, eu me lembro de ter participado como testemunha visual das notícias, quando testemunha auditiva de relatos, né? Que, por exemplo, o Gilberto Gil, que perdeu seu filho, Pedro, aos 19 anos, no acidente da Lagoa, Rodrigo de Freitas, ele bateu o carro e ele ficou preso nos escombros. Pedro, ele sofreu um acidente na Lagoa Rodrigo de Freitas e ficou preso aos escombros. Então, Gilberto Gil, eu me lembro da cena dele enterrando esse filho e ele dizendo, a gente sempre acha que vai primeiro que os filhos, nós não estamos preparados para essa perda. Provavelmente Tiago ouviu isso, sentiu, mas nunca imaginou que isso fosse acontecer com ele, porque isso é uma coisa que não se imagina passando, não é? A morte do filho de Eric Clapton, que caiu do andar super alto do prédio onde morava, um minuto que o pai foi ao banheiro e ele abriu a janela e se lançou aos 4 anos de idade. Tudo que ele quer é encontrar no céu, e será que ele ainda vai se lembrar do pai quando se encontrar? É uma música super triste que todo mundo ouve, né, e sente aquela dor ali estampada. Também Carlos Drummond de Andrade, quando perdeu sua filha Julieta, o grande amor de sua vida. Julieta foi vítima de câncer e eu me lembro muito bem que ela faleceu final de julho e em agosto Carlos Drummond de Andrade faleceu exatamente um mês depois. Do quê? Que ele morreu do coração. Ele não suportou a perda da Julieta, o grande amor de sua vida. E eu me lembro que na época que a Julieta estava doente, já em coma, os filhos e eles levavam um Discman para ela, colocava ela em coma, colocava o fone de ouvido para que ela ouvisse as músicas que ela gostava e ali se despedisse, fosse mais, digamos assim, mais humana a partida e encontrasse algum acalento ali na música, né? Carlos Drummond de Andrade, aquela pessoa de sentimento à flor da pele que escreveu tantos poemas maravilhosos, o coração não suportou a perda do grande amor da sua vida, que foi Julieta. E então, assim, são relatos de pais que perderam filhos e que ele tenta buscar se identificar com eles, assim, na dor e saber que ele não está sozinho e que outros pais perderam seus filhos e sentiram essa punhalada, essa navalhada enfim, é um preço grande. O luto é o preço que nós pagamos por amar. E como eu escrevi para ele, para o Tiago, eu disse assim, Tiago, você ainda está pagando esse luto, embora nem saiba que tenha tanta força para isso, né? E é um luto que
ele vai ter para sempre, é uma coisa que não passa, né? Ele vai se acostumar porque o tempo, ele não cura essas feridas. Na verdade, ele tira de foco um pouquinho, coloca outras coisas, até porque ele tem outra filha, ele tem um emprego, ele tem a família, ele tem os amigos, então outras coisas vão chamando a atenção e aquela dor, ela vai sendo colocada aqui de lado, ela não vai desaparecer nunca. A figura da Manu vai estar presente em todas as possibilidades, né? Então, ele vai se deparar com isso e o luto, ele chega em ondas, claro, em épocas especiais, época de Natal, época de Ano Novo, nas férias escolares, no aniversário, no seu aniversário, no aniversário da criança, Dia dos Pais, Dia das Mães. O luto sempre vem em ondas em todas essas épocas. Foi muito triste uma vez ver a minha sogra chorando aqui a morte do filho. Ela perdeu um filho há muitos anos, quando ele tinha 13 anos, mas meu marido tinha 17 anos, na época que o Flavinho faleceu, meu cunhado faleceu, ele tinha 17 anos, meu marido hoje está com 62. Então faça as contas, veja quantos anos o Flávio já faleceu, né? 45 anos e minha sogra chorando de saudade no dia do aniversário dele, no Dia das Mães. Então não tem mais nunca mais essa imagem, essa dor vai embora. Mas ela vai sendo substituída, ela vai sendo um pouquinho desfocada, digamos assim. Ela só vai ser desfocada, mas ela vai estar ali presente, né? A alma do Tiago, a alma da esposa, a alma das pessoas em volta ali, elas foram retalhadas. E aquela cicatriz que nunca mais se fecha, né? É aquele tecido queimado, né? Que embora seja aquele tecido novo e você olha assim, ele ainda dói quando toca. Nunca mais vai ser a mesma coisa, não tem como. Então é um livro bastante corajoso e necessário, o Tiago precisou disso para elaborar melhor a sua perda. É um livro muito impactante, tem passagens assim que são horrorosas de ler, que eu tive que parar, apesar de ter sido uma leitura assim de uma vez só, né? Eu comecei a ler, parei porque eu fui para São Paulo, encontrei com as pessoas, não tive tempo. Quando eu voltei, eu peguei e foi de uma vez só. É um livro muito rápido e tem algumas coisas que ele vai colocando sobre a roupa que vai enterrar, o caixão branco, o vestidinho verde claro. Formulização, ele repete, formulização. O que é isso? São coisas, são experiências que ele vai tendo que enfrentar que ele nunca imaginou. As escolhas, né, o que ele tem que decidir, enfim, é muito profundo, é muito triste e é muito impactante. Então, assim, se você já leu, você sabe do que eu estou dizendo. Se você ainda não leu, respira fundo, leia, porque enfrentar a dor é isso aqui mesmo que você fez, Tiago. Né? É tentar buscar uma lógica em toda essa escrita que a gente lê e acha que não tem nem pé nem cabeça, algumas coisas que você enxerta, mas eu consegui entender, embora não seja uma autobiografia, como você já colocou, é uma leitura, é uma narrativa importante e tanto da parte de quem escreve, quanto também da parte de quem lê. Entrar em contato com essa dor, quem nunca teve, pode criar um sentimento de empatia, pode transformar as pessoas e ressignificar a vida e olhar com outros olhos para as pessoas que estão à nossa volta. Todo dia nós nos despedimos da vida. Todos os dias, a gente não se dá conta disso. Então vamos ressignificar esse tempo que existem com todas as pessoas, porque ninguém sabe quando as pessoas à nossa volta vai partir. E isso é muito interessante da vida, porque se nós soubéssemos, eu acho que a gente enlouqueceria. Então que bom que a gente não sabe disso e vamos ressignificar a vida. Então um grande beijo para vocês. Eu espero que vocês já tenham lido. Comenta aqui comigo, né, se vocês já leram. E Tiago, o meu grande abraço. Um abraço fraterno por toda essa dor que você passou, que eu não me imagino passando. E respeito a força que você tem por estar conseguindo sobreviver a essa perda.